Olá, turminha do quinto ano! Estamos de volta para mais uma aula de geografia, mais um encontro, mais um momento. Estamos chegando aí na reta final, né, desse ano. Já estamos já no limite, né, para concluir esse ano. Foi um ano desafiador, um ano cheio de tantos desafios, né, e que nós vencemos e continuamos vencendo. E aí estamos já na reta final, no caminho final, para chegar ao tão sonhado sexto ano. Então, para isso, né, nós precisamos ainda finalizar esse ciclo do quinto ano, concluir alguns conteúdos para que vocês possam chegar no sexto ano já entendendo algumas coisas, né, compreendendo muitas coisas, né, do que foi ensinado aqui esse ano. Então, hoje nós vamos, né, estudar, né, mais um conteúdo de geografia do quinto ano. Então, pega o teu livrinho aí de geografia, com o seu livro de geografia. Vamos acompanhando aqui o conteúdo, vamos acompanhando a aula, vamos acompanhando tudo que vai ser ensinado hoje. Então, aí com o seu livro aberto, nós vamos estudar sobre as grandes regiões brasileiras. O nosso país é um país de grande extensão territorial, com uma dinâmica muito grande. Nós vivemos em um país onde tem uma diversidade natural muito grande, uma economia também diversificada. E para que a gente pudesse compreender melhor tudo isso, para que nós pudéssemos compreender melhor, né, toda essa extensão territorial, o Brasil ele foi dividido em 5 grandes regiões. E nós vamos estudar isso hoje. Abra o seu livro aí na página 119, olha só, página 119, e nós vamos aqui ver um pouquinho, né, sobre essas 5 regiões. Estudaremos detalhadamente cada uma dessas regiões nas aulas seguintes. Hoje nós vamos estudar sobre a região norte, mas nas próximas aulas estudaremos sobre as outras regiões. Então, abra aí o seu livro na página 119 e vamos acompanhar a aula. As grandes regiões brasileiras. Por ser um país de grande extensão territorial, o Brasil ele reúne uma grande diversidade de aspectos naturais, como tipo de vegetação, clima, relevo, culturais e econômicos. Então, a combinação desses aspectos resulta em paisagens diversas no território brasileiro. O nosso país ele é bastante diversificado. E para melhor compreendermos essa diversificação, para melhor estudarmos, para melhor se entender Então, o nosso território ele foi dividido em partes, agrupado partes, né? Para que melhor compreendêssemos. Por exemplo, foi feito o quê? O IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, agrupou partes que têm relevo, vegetação, clima parecido. E assim foi dividido as 5 grandes regiões brasileiras. E quais são essas 5 grandes regiões? São a região, deixa eu mostrar aqui para vocês, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas são as 5 grandes regiões brasileiras, né, onde está agrupado ali aquelas que têm um tipo de vegetação semelhante, um tipo de clima semelhante, um relevo semelhante, uns aspectos econômicos semelhantes, culturais semelhantes, e foi agrupado dessa forma para que melhor fosse estudado essa dimensão que é o território brasileiro. E aí na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a região norte do nosso país. Vamos estudar os aspectos naturais, econômicos, sociais, a população da região norte. Olha aqui, a região norte. A região norte ela possui uma grande extensão territorial, com vastas áreas com poucos habitantes. Apesar de ser uma região grande, ser a maior região do Brasil, ela possui uma vasta área, uma área muito grande com poucos habitantes. Isso por quê? Porque a região norte ela é composta basicamente pela floresta amazônica. Então, a população nesse lugar, as cidades nessa região, elas são em menor quantidade do que em outras regiões, como, por exemplo, a região sudeste, que é uma região bastante habitada. Então, a região norte, né, que tem essa grande extensão territorial, é a maior região brasileira, ela possui uma pequena população. Sua população ela é de aproximadamente 18 milhões de habitantes e corresponde a apenas 9% da população total do país.
Apenas 9% da população total do Brasil vive na região norte brasileira. Então, é uma região grande, porém pouco habitada. Observe aí na página 120. Página 120, olha só aqui. Página 120. Acompanhe a leitura comigo, da página 120. Uma das características que se destaca na região norte é a presença da floresta amazônica. Quem aí já ouviu falar sobre a floresta amazônica? Isso mesmo. Embora existam, né, outras formações vegetais, como campo, cerrado, nós já estudamos anteriormente, a floresta amazônica é predominante nessa região, né? Tem um destaque muito importante nessa região. Além de abrigar todos os estados, de abranger todos os estados dessa região, a floresta se estende também pelo território de outros países. Olha só, gente, a floresta amazônica é uma floresta muito grande, que abrange todos os estados da região norte e abrange também outros países, como, por exemplo, a Venezuela, a Colômbia e o Peru. A parte da floresta amazônica localizada no território brasileiro é chamada de Amazônia Legal, que é a parte que está aqui no Brasil, né? A parte brasileira. E a maior parte da floresta amazônica ela está localizada aqui no Brasil, precisamente na região norte, onde abrange todos os estados dessa região. Abram aí o livro na página 121, por favor, acompanhe aqui na página 121. Olha só, a floresta amazônica ela é considerada uma área riquíssima em biodiversidade, ou seja, tem diversas espécies, tanto de animais como de vegetais. Essa característica se deve ao fato de inúmeras espécies animais e vegetais do planeta viverem nessa floresta. Por exemplo, de todas as plantas conhecidas no mundo, 13% são encontradas na floresta amazônica. Isso mesmo. E das espécies de peixe de água doce, 27% estão presentes nos rios da Amazônia. Então, a floresta amazônica é uma floresta riquíssima, não só para o Brasil e para a América do Sul, mas para todo o mundo. Olha aqui, né? Eu trouxe aqui algumas imagens da floresta amazônica, nós podemos ver aqui, né? A grande quantidade de rios também é outra característica marcante da região norte, né? Lá, principalmente na floresta, por conta da floresta amazônica. Continua aqui a leitura na página 121. O clima chuvoso da região propicia que seus rios sejam bastante volumosos. Além disso, o fato de muitos rios desses rios correrem por áreas de relevo plano permite que eles sejam navegáveis e intensamente utilizados como vias de transporte, tanto de pessoas como de mercadorias. Os rios da região norte também são fontes de alimentação e de renda para aqueles que realizam a pesca. Olha só, a região norte também é riquíssima em quantidade de rios. E são rios bastante volumosos, rios bastante cheios e rios, como nós estudamos já anteriormente, rios de planície, ou seja, rios que correm em áreas planas. E isso é favorável para a navegação, para a pesca, né? E esses rios eles são utilizados como vias de transporte pelas pessoas, né? Pelas pessoas que vivem na floresta amazônica. São rios que são bastante utilizados como vias de transporte. Então, é uma floresta rica em biodiversidade, é uma floresta onde possui muitos rios. Então, a região norte, nós podemos falar que é uma região abençoada por Deus, né? É uma região riquíssima em recursos naturais, bastante rica em recursos naturais, tá bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a população da região norte. Abra o seu livro aí na página 123. Página 123, onde nós podemos falar um pouquinho sobre a população da região norte. A população da região norte ela aumentou expressivamente a partir da década de 1960, quando o governo federal passou a promover programas que incentivaram sua ocupação. Esses programas estimularam a vinda de imigrantes de outras partes do país para trabalhar na pecuária e no extrativismo. Também incentivaram a construção de estradas a fim de integrar essa região ao restante do país. Então, olha só, por ser uma região onde tem uma extensa área, né, vegetal, tem uma área muito grande de vegetação, era uma área muito pouco habitada.
E aí o governo federal, ele incentivou, criou programas que incentivaram a ocupação da região norte. E aí muitas pessoas começaram a migrar, a ir viver na região norte para trabalhar na pecuária e no extrativismo. Essas pessoas foram para lá, para a região norte, para trabalhar nessas áreas aí econômicas, né? nessas áreas econômicas que são que é bastante rica na região norte, que são as áreas dos recursos naturais, né? Então foram trabalhar tanto na pecuária como no extrativismo. Nós vamos estudar isso agora um pouco adiante, sobre a economia da região norte. Então aqui nós temos, né, falando um pouco sobre a população. Uma outra coisa, um aspecto também muito importante da região norte, é que além nessa região vive 38% da população indígena do país. 38% de todos os índios que ainda existem no país vivem na região norte. Vivem em áreas demarcadas pelo governo, vivem nas florestas, vivem nessas áreas aí que foram demarcadas pelo governo. Uma outra coisa também, um outro dado importantíssimo, segundo o IBGE, a maior parte da população da região norte, cerca de 75%, vive na área urbana, vive nas cidades, principalmente nas capitais dos estados dessa região. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas vocês podem observar aí na página 120, são os estados que compõem a região norte, que são os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Esses estados, eles compõem a região norte do Brasil. Então, a maior parte da população vive na área urbana e é concentrado nas capitais desses estados que eu citei agora. Além também da população indígena, que vive na região norte, né, cerca de 38% de todos os índios do Brasil vivem na região norte, nós temos também os povos ribeirinhos, os castanheiros e os seringueiros. Esses povos são conhecidos como povos tradicionais, que retiram boa parte de seu sustento da floresta amazônica. Esses povos, eles vivem principalmente do extrativismo vegetal e animal, mas também de pequenas lavouras mantidas em meio à floresta. Então, esses povos são povos tradicionais da região norte e que tiram seu sustento da floresta, da natureza, né? Por ser uma área muito rica em recursos naturais, essas pessoas que vivem ali, eles tiram seu sustento da natureza. Mas, será que é só disso que se vive a região norte? Será que é só da floresta? Não, não é só da floresta. Então, nós vamos ver agora na página 124 como é a economia da região norte. Abra o seu livro na página 124. A economia da região norte. O extrativismo é uma das principais atividades econômicas da região norte. No extrativismo vegetal, destacam-se o látex, o buriti e a castanha do Pará. Já no extrativismo mineral, se destaca a exploração do minério de ferro, do ouro, do estanho e do manganês. Então, olha só, aqueles povos que eu falei anteriormente, os povos tradicionais, né? Os castanheiros, os ribeirinhos, os seringueiros, eles trabalham nessa atividade econômica que é o extrativismo, né? E é uma das principais atividades econômicas dessa região. Isso por quê? Por contar com uma grande diversidade de árvores, por contar com muitas árvores, né? Muitos recursos naturais. Então, no extrativismo vegetal, né? Nós temos destaque para o látex, que é um líquido retirado da seringueira, né? Que é usado para a fabricação de borrachas. Nós temos também o buriti, né? Que é muito utilizado no cosmético, né? Para a fabricação de perfumes, hidratantes. E temos a castanha do Pará, muito utilizada também aqui no Brasil. Então, esses são os produtos que têm destaque no extrativismo vegetal. Temos o extrativismo também mineral, né, que é a extração de ferro, do ouro, do estanho, do manganês, que é utilizado para diversas finalidades, como nós já estudamos anteriormente. Então, esses são alguns dos setores, né, um setor muito importante da economia da região norte. A agricultura, né, ela também tem um destaque na região, né, ela caracteriza-se pelo cultivo do arroz, do milho e da mandioca, e principalmente para a subsistência. É uma agricultura basicamente de subsistência, ou seja, para o próprio consumo. É uma agricultura aí que é realizada para o próprio consumo, né? Aí na região norte tem áreas
gigantescas. Temos a pecuária também, que é a prática, que é praticada de modo extensiva, né? Que é aquela onde os animais são criados soltos, né? Eles podem viver soltos, pastando, né? Então é uma pecuária né, de forma extensiva, né? Que é quando esse gado ele se desenvolve aí em áreas de pastagem. Isso porque a região norte conta com diversas áreas de pastagem, né, para isso. Então aqui nós falamos um pouquinho, né, sobre o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Mas também tem uma outra área na região norte que tem um destaque muito importante, que é a atividade industrial. A atividade industrial está concentrada principalmente nos municípios de Belém, de Manaus, né? E nós temos também lá na região norte a chamada a Zona Franca de Manaus, que é uma região industrial que abriga diversas indústrias montadoras de motocicletas, motos, né? Aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Olha aqui, lá na região norte, mais precisamente em Manaus, é chamada de a Zona Franca de Manaus. Então, a atividade industrial ela também oferece muito emprego na região norte, né? Principalmente nos municípios de Belém e de Manaus, né? Belém é a capital do Pará, Manaus é a capital do Amazonas. Então, tem aí a atividade industrial também. Não fique imaginando que só de floresta se vive a região norte, mas temos também a atividade industrial, tá bem? E nós temos as atividades econômicas e o desmatamento. Aí, abra seu livro aí na página 125. Vamos falar um pouquinho sobre os prejuízos que essas atividades econômicas traz para a floresta amazônica. O desmatamento da floresta amazônica e de outras formações vegetais da região norte é decorrente da prática de algumas atividades econômicas. Por exemplo, a exploração mineral, a retirada de madeira e principalmente a abertura de novas áreas de pastagem ou lavouras são exemplos de atividades que têm provocado o desmatamento, né? Essas atividades que nós vimos aqui anteriormente, citadas, voltadas para o setor econômico da região norte, elas têm provocado o desmatamento da floresta amazônica, a destruição da floresta amazônica. Isso por quê? Porque muitas é feita de forma ilegal, muitas é feita de forma irresponsável, sem se preocupar com a floresta, e isso tem causado um grande prejuízo. Observe na página 125, acompanhe a leitura comigo. Além de destruir o habitat natural de muitas espécies animais, a retirada da floresta contribui para a erosão e a perda da fertilidade do solo, porque muitas queimadas acontecem também ali e deixa o solo improdutível, infértil. A prática do extrativismo mineral, por exemplo, provoca a destruição da vegetação e a contaminação do solo e das águas com substâncias poluentes, como o mercúrio, que é utilizado nessa atividade. Então, essas atividades, quando elas são feitas de forma inconsequente, irresponsável e ilegal, elas prejudicam a floresta amazônica, elas acabam destruindo a floresta. Observe aí no seu livro, na página 125, esse mapa que mostra áreas devastadas das formações vegetais nativas da região norte no ano 2011. Isso, no ano 2011. Podemos ver aqui a área que foi extensamente devastada da floresta amazônica. Toda essa parte aí que está em cinza são as áreas alteradas da floresta amazônica, né? São as áreas alteradas, das vegetações nativas da região norte. Então, a região norte ela sofre bastante com essas alterações que vêm acontecendo nas suas formações vegetais nativas, né? Por conta das atividades econômicas. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula, onde estudaremos sobre a região Nordeste.